A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Hoje começando o nosso dia 15 de campanha, né? 15º dia de campanha. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos caminhando firmes. E nessa semana nós estamos estudando, né, sobre a obra de Cristo no processo de santificação, né? Cristo levou sobre si os nossos pecados, Cristo nos justificou. Dia 15º dia, esse é o tema da lição de hoje da campanha de jejum e oração, o caminho da santidade. O texto base hoje, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, essa é uma doutrina básica e uma das principais doutrinas, né, do cristianismo, que é a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, irmãos, aborda nas suas cartas esse tema de fundamental importância para nós, né? E especialmente no capítulo 8, ele vai dizer no versículo 30: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então a obra toda, irmãos, do processo de justificação é de Deus, e ele escolhe, ele predestina, ele elege, ele condiciona, ele glorifica e nos chama para servir a ele em santificação no processo de salvação, tá certo, querido? Então, algumas verdades, né, preciosas nós podemos abordar a partir desse capítulo 8, versículo 30, sobre esse tema justificação. Primeiro é que Deus predestinou. Nós somos, pela fé, predestinados à salvação em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, antes da fundação do mundo, antes de você ser gerado, no ventre da tua mãe, ele já sabia que você viria e serviria e seria uma serva dele, um servo dele. Tá bom, queridos? Então Deus te chama quando você ainda era uma substância informe. Ele continua escolhendo pessoas para salvar. Segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, Deus nos chama, sim, Deus nos chama à salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra maneira de sermos reconciliados. Há uma chamada urgente. E essa chamada encontra-se em curso a todo vapor. A igreja tem sido a proclamadora dessa chamada, né? Então busque ao Senhor enquanto Ele está perto, buscar enquanto Ele se deixa ser encontrado, né? Porque a sua volta como justo juiz está muito próximo. Estamos vendo aí os sinais, né? Nunca se teve tanta violência, nunca se teve tanto esfriamento, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerra. Estamos vivenciando os últimos tempos de Mateus 24. Então Deus nos chamou para a salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra forma. É preciso ouvir o Evangelho. Pela graça você é salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, uma graça que Ele nos dá, nem de obra, para que ninguém se glorie. Né? É dom de Deus você receber essa graça salvadora. Terceira verdade que Paulo escreve, que além dele te predestinar, te chamar, ele também te justificou. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisávamos era quitar a nossa dívida com a morte, com Satanás, e ele quitou essa dívida. Deus nos torna justo através da justiça que há em Cristo Jesus. A justiça revelada através de quê? Através do Evangelho. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Romanos 1,17. Deus te predestinou, te chamou e te justificou. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por amor a mim e a você. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você já tem motivo aí suficiente para glorificar a Deus.
para querer ficar mais santo todos os dias, santificar as suas obras, a sua velha natureza, né? Que você faça morrer. Já é motivo suficiente só esse versículo 30 do capítulo 8 de Romanos que nós lemos. E ainda por cima, irmãos, ele ainda ensina mais uma coisa aqui nesse aí. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que além dele me predestinar, me chamar, me justificar, ele também vai me glorificar, a mim e a você que estão salvos em Cristo Jesus. Deus nos glorificou, sim. Ele nos revelou sua glória e nos fez participante dela, assim como vamos ressuscitar um dia e receber um corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou sugerir que você leia lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 42 ao 43, onde lá vai falar sobre justamente que você e eu vamos receber um corpo imperecível, né? Esse corpo perecível, ele terá fim, né? Nós temos prazo de validade, mas nós receberemos um corpo imperecível, que não vai mais perecer. Um corpo que é semeado em desonra, que são o corpo que agora nós temos, ele ressuscitará em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a doutrina da justificação, ela faz parte do processo de santificação da nossa caminhada cristã. Não existe como você negar esse ponto. Eu quero destacar também, irmãos, que Paulo, ao falar sobre essa expressão justificado, ele está falando que nós somos justificados, não foi um ato qualquer, foi através do sacrifício de Cristo. O ato do sacrifício de Cristo, o seu sangue vertido naquela cruz, ele consumou, ele aplacou a ira de Deus que estava destinado para nós, pecadores, e para todos aqueles que vão morrer sem entregar a sua vida a Cristo. Então, para esses, a ira de Deus, ela é revelada e ela é destinada para quem está longe do Senhor. Então, Paulo diz, mas para vocês ele demonstra o seu amor por nós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, e Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Lá no capítulo 5, nesse texto, ele vai falar do amor de Deus para quando nós ainda éramos pecadores. Mas como nós fomos predestinados para a salvação, ele nos amou de forma tal que nos resgatou. Ele tirou do estado de morte para a vida e vida eterna. A condenação que nos afligia por causa dos nossos pecados, irmãos. A condenação que estava me tirando totalmente da presença de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E hoje, como nós lemos lá em Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, principalmente as nossas enfermidades da alma, né? Cristo se fez pecado por nós, morreu naquela cruz para nos salvar. No capítulo 8, versículo 1 e 2, Paulo diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, ele ainda vai dizer que não há nenhuma condenação, porque fomos justificados para vivermos segundo a lei do Espírito. Cristo nos vivificou. Somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus a caminhar nessa verdade, a seguir firme nesse espaço. E aí, Paulo vai dizer, que diremos então à vista dessas coisas, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele mesmo mandou o seu Filho, Ele se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, então a dívida já não existe mais. E nós fomos reconciliados com Deus, e por isso temos paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado irmão, amada irmã, você que está me ouvindo aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu coração está sem paz, busque realmente entregar a sua vida a Cristo. Porque quem tem a sua vida entregue a Cristo plenamente, ele precisa ter paz. Porque ele já não é mais devedor de Satanás.
Deus te libertou das garras do inimigo e aplacou a ira de Deus que estava predestinado para você. Ele te tirou de lá, colocou o amor dele dentro de você. Você hoje é uma nova criatura. Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. E nós vamos ser completamente glorificados quando esse corpo perecível ele passar a sua temporada daqui dessa fase para a eternidade. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te anime, que você possa crescer na graça, no conhecimento, na comunhão com o teu filho, com a tua filha e na comunhão com os membros do corpo de Cristo. Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.